Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo uma team list, né, uma team list, tá? Do desempenho dos personagens na nova raid, tá? Não é uma team list full PvE, né? A full PvE, né? A PvE no geral continua sendo aquela anterior, né? Só lá só não tem a AI, mas a AI, para todo mundo que já acompanha a live, sabe que a AI tá no rank S, né? É um personagem muito forte aí. Essa team list, galera, vai ser baseada na experiência que eu tive em cada personagem do jogo, né? E no feedback que eu tive com o pessoal da live, tá? Falando, olha, o personagem tá interessante, isso, aquilo. E a gente vai começar essa team list igualzinha às anteriores, né? A gente vai começar do personagem que está tendo o pior desempenho, né? Até os melhores, beleza? Bem, galera, o personagem que está tendo menos vantagem, tá? Nessa raid aí é a Holly, tá? A Holly que ela fica por último de todos os personagens, visto que ela não tem skill, se dizer, muito boa em áreas, né? Que taca ali com um dano onde quanto mais projéteis pegar, mais dano causa, né? Ela praticamente só tem ali o martelo explosivo, o carga brutal e o martelo demolidor. E a movimentação dela, né, e o ataque dela não é muito boa, né? Ela demora muito para atacar aí, né? E o vazio ele não deixa você atacar direito, né? Tá toda hora ali batendo. E o suporte que ela dá, né, nessa raid não tem muita eficiência, porque o suporte que ela dá ali é cura, é reviver, e nessa raid cura e reviver não tem muita ênfase, né? O máximo que ela pode fazer é dar os buffs de aumento de dano dela e de acerto crítico, e não é muito bom, né? Então, no caso, ela como suporte também não é muito interessante. Coloquei aqui a quantidade de ataque total, mais ou menos, que você precisa para passar essa raid, tá? Dependendo aqui do rank do personagem, né? Tem algumas vezes que vai precisar até menos, né? Mas também pode ser que precise de mais. Agora, o segundo personagem que está tendo menos vantagem nessa raid é o Azim, né? O Azim eu achei que ele ia ser até bom, só que o divisor de rios do Azim só pega um dano só, mesmo que atinge 2 divisor de rios, né, nele, ou 3, a quantidade de dano é como se estivesse pegando um só. Então, no caso, ele não tem muita vantagem. Praticamente, a dança das andorinhas dele acaba sendo melhor por causar mais dano, né? Então, no caso, o divisor de rios dele não é muito legal, por conta disso que ele fica aqui no rank C. Depois a gente tem o Lupus, tá? O Lupus também, os skills dele, por ele ser um personagem AP, ele não pode ficar spawnando direto, né? É uma coisa que pesa muito, os APs são isso, né? Não pode ficar spawnando ele direto. Tem muita skill, né, no final ali do 3F ali, para personagem AP ficar vivo é um pouco complicado. E o Lupus, as skills diárias dele meio que funciona tipo com o do Azim, né? Tem uma área muito grande, só que não causa, não é uma coisa que causa vários hits, né? É como se cada mesmo que a skill pegue numa área grande, né, ela funciona como se fosse um hit só. Depois a gente tem o Zero. O Zero ele tem uma vantagem boa, que é a habilidade Abismo, né? Se você utilizar a dominação da Grandark, né, juntamente com o Abismo, o Abismo ele funciona já com uma skill de área que causa vários hits. Então, dependendo da quantidade de hit que causar na skill, né, vai causar uma determinada quantidade de dano. E como o Berkas é grandão, né, causa muito dano, tá? No caso, ele fica na vantagem aqui do Azim do Lupus, caso principalmente dessa skill, né, que é uma skill muito boa para causar dano no Abismo, tá? As demais skills dele já são mais padrões, né? Mas ele tem essa skill do Abismo, né, no qual você consegue utilizar essa skill, parece com a skill do Ronan de primeira classe, né? Causa muito dano no Berkas. Depois a gente tem o Dio. O Dio nessa raid também, né, ele não tem muita skill assim de área, né, para causar vários danos, né, tipo o do Zero aqui. Só que ele tem muita skill para usar, né, e as skills dele são muito fortes, né. Ele tem ali a Fenda Profunda, né, que dá uma quantidade de dano legal, né, porque são 3 orbes lá e o cara é grandão, né, dá para causar uma quantidade boa de dano. Ele tem a Esquife de Ossos, né, que ajuda bastante ele utilizar várias skills, né, que recupera um pouco do AP dele, caso você utilize a build de Força Maligna, né. Então, no caso, o Dio fica aqui no rank C também. Depois a gente tem aqui o Laz. O Laz não tem uma skill muito boa, né. Atualmente eu estou utilizando o ataque final dele, né, que é das skills de 3 de MP dele é mais forte o ataque final, né? Tanto que a gente utilizava ela no Berkas tradicional, né? Porque o Berkas tradicional é muito grande. E esse aqui também é muito grande, né? O vazio, né? Então, no caso, dá uma quantidade muito boa para ele, né? O pessoal falou que tem gente utilizando o Assalto Tornado, né? O Passe das Sombras, só que eu não acho muito interessante, mas fica a seu critério, né? Ao meu ver, é mais interessante ficar spawnando, né, o ataque final, a skill primária dele aí mesmo. E depois aqui a gente tem o Ryan, tá? O Ryan ele tem uma quantidade de dano muito boa nessa raid, né? Tem a 4ª skill da primeira classe dele que é boa utilizar nessa raid.
Dá para utilizar o buffzinho lá do lobo, né, que aumenta bastante o dano dele do pessoal da party, né? Então no caso ele dá um suporte também interessante nessa raid aí, né? E o pessoal utiliza muito a segunda classe dele para bater, né? Utiliza muito a terceira skill da segunda classe dele, né? Dá uma quantidade de dano bem boa mesmo, tá? Só que aí, no caso tem a quarta skill dele que é interessante, né? Tem o buff do lobo dele, que é interessante, e tem aí o 3 de MP da segunda classe dele, e também, ao meu ver, é interessante. E em primeiro aqui, a gente tem a Ares no rank C, tá? Essa aí, ela é até boa como personagem, né? Tava até em dúvida se deixava ela no rank C ou no rank B, né? Dá para deixar ela aqui no rank B também, né? Mas o ataque meteoro da primeira classe dela é muito bom, né? Como é uma skill mais focada para boss grande, né? E o vazio é um boss muito grande, né? Consegue causar uma quantidade de dano muito bom, né? E é uma skill que é bem rápida de executar, né? Praticamente você utiliza ela e já vai. Tem o pessoal que também está utilizando a segunda classe dela, lançando a lança, né? Dá uma quantidade de dano também bem legal. Aí, galera, do rank C praticamente são esses personagens aqui. No rank B, por último, aí a gente tem o Ronan. Ronan, da primeira classe dele, consegue causar uma quantidade de dano até bom no vazio, né? Dá para você dar umas bênçãos divinas ali pro pessoal também, né? E a segunda classe dele, né? A quarta skill dela é muito boa para você utilizar nessa raid, tá? No caso, você pode dar uma ajuda pro pessoal ali com a bênção divina. Você pode bater muito também com a primeira classe dele, né? Então, o Ronan também é um personagem que tá até interessante. Depois você tem o Sighart. Sighart nessa raid aí eu tô utilizando a terceira classe dele. Gostei pra caramba, né? A terceira classe dele tem uma skill muito forte, né? E tem a estocada dele da terceira classe que causa muito dano. Praticamente a da quarta classe dele eu só tô utilizando a quarta skill, que a quarta skill da quarta classe dele é muito boa, né? No caso eu estou utilizando a da terceira classe para bater, ao meu ver é mais interessante, né? Tanto com a estocada. Se eu utilizar ali a armas em ascensão, né? Causa uma quantidade de dano muito boa, né? Tem o pessoal que está utilizando a primeira classe dele, mas eu prefiro a terceira, né? A terceira, ao meu ver, é mais vantajosa, mas aí fica a seu critério. Depois a gente tem a Dekane. A Dekane nessa raid aqui, ela não é uma das mais fortes, né? Mas por conta de ser uma personagem muito forte no jogo, ela consegue ter um desempenho até legal, né? O interessante é você levar o máximo de skill de dar vários hits para ela, né? Utilizar o choque, né? Utilizar a skill lá dos espinhos que dá vários hits, utilizar lá o corte cruel que dá vários hits. Então, no caso é interessante você utilizar as habilidades que dá muito hit em área, tá? Com a personagem mais área assim, mais fixa. Depois a gente tem a Rei. A Rei nessa raid tá boa, né? Ela consegue causar uma quantidade de dano muito bom, seja pelo Bartião, tá ali sempre mordendo o vazio, né? Seja pelas skills dela, tipo a esfera flamejante dela causa muito dano nessa raid. É muito boa de utilizar, o poder do mordomo, e a quarta skill dela é bem da hora. Depois a gente tem a Ai. A Ai consegue causar uma quantidade de dano muito boa também nas skills dela de área, né? Principalmente nas skills lá de choque dela, consegue causar uma quantidade de dano. E como é um personagem muito forte também, né? Ela consegue causar um dano bem legal, tá? Então na Ai aí, ela tá muito boa também nessa raid aí, tá aqui nessa colocação do ranking. A Edel com a chuva dela de meteoros tem uma quantidade de dano muito boa, tá? Praticamente, ao meu ver, é interessante você ficar só spawnando essa skill, tá? Consegue causar uma quantidade de dano muito boa mesmo. Praticamente você vai ali e fica só spawnando o legado, tipo 3, com ela. Você vai causar uma quantidade de dano muito boa aí no vazio. Depois a gente tem o Jhin. O Jhin, com a quarta skill dele, ele consegue causar uma quantidade de dano muito boa, né? Ele vai penar ali mais no finalzinho da raid, né? Do 3F ali. Tem que ficar um pouco esperto, porque como o vazio ele taca muito skill, né? Acaba sendo um pouco complicado para ele ficar utilizando o Kamehameha, né? Então no caso você tem que ficar ali meio esperto para não levar dano de graça, né? Para estar utilizando o Kamehameha. E depois a gente tem a Amy. A Amy de primeira classe está muito forte, né? Eu vi o desempenho dela realmente, você utilizando a terceira skill. Primeira classe dela, o ataque glamuroso, consegue causar uma quantidade de dano muito alta, né? Porque quando você vai utilizar a skill, antes dela atacar se dizer, a rosquinha, né? Ela já começa a irritar ali toda a vida. Então, se você tacar muito perto dele, né? Você consegue causar uma quantidade de dano muito grande. Fora a quarta skill da segunda classe dela, que abrange uma quantidade de dano muito boa, né? E é uma personagem suporte, né? Então, no caso, você pode dar suporte também ao pessoal, dando mano pro pessoal, pode aumentar o ataque do pessoal, né? Então, no caso, é um personagem que, além de você pode causar muito dano com ela, mas você também pode estar ajudando o pessoal com as skills de buff. Do rank B, galera, são esses personagens aqui. Agora a gente vai pro rank A. Depois a gente tem o Veiga. O Veiga, com a skill de meteoros dele, consegue causar uma quantidade muito boa mesmo de dano. É um personagem AP que causa muito dano mesmo. Mesmo ele sendo um personagem AP, ele consegue causar uma quantidade muito forte, tá?
de dano, seja pelos meteoros, seja pelas demais skills dele, né? Então, um personagem aí que tem um desempenho muito bom aí também no vazio. Depois a gente tem a Lyn. A Lyn que tem o melhor desempenho nessa raid aqui é a Lyn Luz, devido à explosão final dela ser uma skill que fica irritando toda a vida, né, para baixo, né? Só que aí no caso vai ter que trocar de build de Lyn, né? E a Lyn Luz, ela se dizer, ela tem um melhor desempenho nessa fase aqui, tipo agora a Torre de Extinção, as demais fases, a Lyn das Trevas já é melhor, né? Então no caso aí fica a seu critério, se você quiser virar a Lyn Luz ou não, só pela essa raid, né? Aí fica ao seu critério, né? Outra coisa é que a quarta skill dela, né? A quarta skill dela nessa raid, assim como no Berkas, né? É muito boa, né? Praticamente a gente quase não utiliza a quarta skill dela, mas no Berkas e nessa raid, né, são bem interessantes. E em primeiro aqui do ranqueagem a gente tem a Lyria. A Lyria aí eu gosto muito de utilizar a segunda classe dela, o disparo crescente, porque como o boss é grandão, pega tanto o lado da direita quanto o lado da esquerda, né? Mas tem gente que gosta de utilizar a classe dela, né? Utilizar lá o disparo, o armadilha élfica. E no rank S aqui, a gente tem a Army, né? Nos personagens que tem maior desempenho nessa raid, tá? Praticamente o segundo melhor personagem para essa raid. Tem gente que gosta de utilizar a segunda classe dela, né? Tacando as bombinhas, né? Ou utilizar a quarta classe dela. Eu prefiro a quarta classe dela, mas aí fica a seu critério, né? Utilizar a segunda para você utilizar as minas, né? Ela joga no chão da segunda classe dela, ou utilizar a quarta classe dela. Utilizar os meteoros dela e a quarta skill dela. E em primeiríssimo lugar, o personagem que tem o melhor desempenho nessa raid, né? É a Mari. Zero absoluto dela, né? Causa muito dano mesmo. Às vezes precisa até de menos de 400k para passar essa raid, tá? Com ela, eu mesmo consegui passar com a minha Mari com 350. Né? Foi com o pessoal que também estava de Mari, né? Então no caso a Mari às vezes nem precisa de 400k, pode ser até com menos, você consegue causar, finalizar, né, a raid aí com os 3F, mas vai custar bastante pote, né? Utilizar bastante pote aí para estar finalizando a raid com pouco ataque total, né? Mas com 400kk já dá para terminar aí bem tranquilo. Mas agora, galera, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da Tenlist aí. Tá? Se você acha que tem algum personagem que está melhor ali, do rank B, ali já está melhor no C, ou o C está no B, qual que seria, né, a sua item list ideal? Então comenta nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like para estar ajudando o canal. Caso queira receber mais conteúdos como esse, basta se inscreverem para ser notificado dessa notificação logo ao lado. Então é isso aí, até a próxima e falou!